Olá, nesse vídeo nós vamos examinar os elementos subjetivos do tipo penal incriminador, e perceber como a nossa teoria apresenta uma certa fragilidade na construção, em especial na construção normativa, ou seja, nos dispositivos da lei, quando se refere a esses elementos. A fragilidade reside no fato de que os elementos subjetivos são relacionados à intenção que orienta a conduta que nós estamos examinando para decidir, para identificar como criminosa ou não. Ora, a intenção que orienta o comportamento humano é um dado abstrato da realidade que, pelo menos até o momento, nós não temos um equipamento, uma tecnologia que nos permita fazer constatação sobre a sua existência. Ou seja, não é possível comprovar que determinada pessoa orientou seu comportamento por determinada intenção. O que é possível fazer é atribuir a determinada pessoa a realização de uma conduta que nós entendemos tenha sido realizada com determinada intenção. E essa atribuição nós fazemos por meio do exame das características também objetivas daquele comportamento que nos levam a, digamos, uma interpretação mais próxima do que nós julgamos ser a verdade dos fatos. É claro que nós trabalhamos também com algumas presunções ou algumas pré-compreensões, melhor dizendo, uma compreensão prévia que nos orienta a, digamos, examinar os dados daquela realidade. Por exemplo, normalmente, quando nós vemos um atropelamento de carro, nós vitimando um pedestre, uma pessoa, nós somos levados a iniciar o nosso raciocínio entendendo que aquilo aconteceu sem querer. E nós somos, digamos, induzidos a examinar primeiramente os requisitos do conceito de culpa. Se, por outro lado, nós vemos uma pessoa efetuando um disparo de arma de fogo contra outra pessoa, nós temos também uma pré-compreensão que nos dirige a entender aquele fato como um fato intencional, na medida em que se pretendeu causar agravos com aquela arma, e somos encaminhados para um crime doloso. Mas é necessário ter cuidado, porque o contexto pode revelar outros indícios, outros elementos que nos levariam a concluir por uma atribuição diferente. Ou seja, é possível que, em alguns casos, o indivíduo lance o carro propositadamente contra uma pessoa na rua, pretendendo lesioná-la ou até mesmo matá-la. E é possível que alguém, manuseando uma arma, efetue um disparo de arma de fogo sem querer, um disparo acidental, e aí nós teríamos por caracterizado um crime culposo. Então, o que é importante perceber é que nós temos conceitos jurídicos relacionados à realidade e nós vamos ser obrigados a examinar o contexto para atribuir uma realização de crime doloso, que é um crime mais grave, ou então um crime culposo, que é um crime menos grave, e aí nós fazemos uma distinção em relação ao que se pode compreender da intenção que movimenta aquele comportamento. Bem, nós vamos examinar com, digamos assim, mais vagar a referência da lei, o local da nossa discussão, não é? Para que a gente, então, tenha isso mais claro.
nesse momento me interessa lembrar que o plano subjetivo do tipo, o plano de exigências subjetivo do tipo, é sempre relacionado ao plano objetivo. Ou seja, naquela redação do comportamento proibido, naquela redação descritiva do comportamento proibido, nós temos uma intenção que é a causa motriz daquele movimento, mas uma intenção que é a causa psicológica daquele movimento, que dirige aquele movimento. E nessa perspectiva, nós precisamos, então, ao fazer o recorte da realidade, que nós vamos examinar, perceber que todo o plano objetivo é relacionado ao subjetivo, de modo que só pode existir uma conduta criminosa quando nós entendemos por realizada uma conduta que é descrita na lei como proibida, com a intenção que é compatível com aquela realização do começo ao fim, daquela conduta que estamos examinando. Mas é muito importante perceber que os nossos conceitos de dolo e de culpa são, digamos, são construções normativas que podem ser modificadas, podem estar imperfeitas, e tais construções se, digamos, relacionam a um dado abstrato da realidade naturalística, que é a intenção. A lei define o conteúdo dos conceitos, que então faz uma triagem na perspectiva de encaminhar para a caracterização de um crime mais grave, o crime doloso, ou para a caracterização de um crime menos grave, que seria o crime culposo, claro, na relação que se pode estabelecer entre ofensas ao mesmo bem jurídico. O que eu quero dizer com isso? Um crime de homicídio doloso é mais grave do que um crime de homicídio culposo. Todos os dois relacionados, então, à ofensa ao mesmo bem jurídico. Bem, mas vamos examinar a lei, o que consta na lei. No Código Penal, o artigo 18 diz, e aí, repetindo a expressão, né? Diz-se o crime, e essa é uma referência que já nos desafia algum cuidado de interpretação. Diz-se o crime quer dizer, considera-se o crime. Não há uma possibilidade de constatar esses elementos que os incisos vão apresentar. Apenas uma consideração. Considera-se o crime, diz-se que o crime é, inciso primeiro, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Bem, vamos examinar com calma isso, mas já é perceptível os limites de uma redação que poderia ter empregado outras palavras, que acaba nos trazendo alguma dificuldade. Quando o inciso primeiro diz que o crime é doloso, quando o agente, ora, melhor teria sido a referência ao sujeito que realiza a conduta, porque tanto crimes que se realizam por ação como os que se realizam por omissão vão necessitar, vão exigir para sua caracterização o elemento subjetivo. Então, diz-se o crime doloso quando o sujeito, seria melhor a referência, né, a um sujeito, e não ao agente, porque nós temos o agente e o omitente. Nós até tivemos a oportunidade de examinar um artigo em que o legislador foi muito feliz ao tratar da omissão imprópria, no artigo 13, parágrafo 2º, ali sim, é omitente e só serve para o omitente. Agora, aqui, o referencial ao agente acaba estando limitado, porque crime doloso pode ser tanto praticado por ação quanto por omissão. E aí continua, quando o agente quis o resultado,
E essa é uma previsão que nós, então, denominamos de dolo direto. A gente teve a vontade de realizar o resultado. Mas que resultado é esse que a lei se refere? Essa expressão também não foi feliz. Querer o resultado tem duas possibilidades e nenhuma das duas, digamos, isenta de um cuidado. Quando nós entendemos resultado por mudança da natureza, o agente quis o resultado, se nós estivermos falando de um crime de resultado naturalístico, como, por exemplo, é o homicídio, nós encontraríamos o dolo na possibilidade de atribuição de uma vontade ou um querer produzir a morte, ou seja, o agente quis matar. Mas essa não é a única possibilidade de significado para resultado. Eu apliquei um exemplo em que resultado significa uma mudança da natureza. Mas, se nós estivermos falando também em resultado jurídico, aí nós vamos perceber que não se poderia dizer, já no tipo, que o agente quis violar a lei. Esse resultado de violação da lei não se encaixa nessa perspectiva nesse momento. Não se quer exigir que o sujeito tenha a vontade de violar a lei, porque em muitos casos ele até compreende ela mal, e esse é um assunto diverso, nós vamos examinar ele com calma mais adiante. E ainda existe um outro problema, porque nem todo crime tem resultado naturalístico. Por exemplo, um crime de tráfico de drogas fala de vender substância entorpecente, de ter em depósito substância entorpecente, e não existe o resultado naturalístico que nós poderíamos imaginar em uma primeira leitura desse dispositivo. Então, quando a gente quis o resultado, se nós hoje temos no próprio código, ou seja, no mesmo código que tem a previsão do artigo 18, inciso 1º, crimes que não têm mudança da natureza, nós vamos ter que entender essa primeira previsão como diz-se o crime doloso quando o agente quis realizar a conduta descrita no tipo. E aí nós vamos conseguir explicar ou encontrar a perspectiva subjetiva em todos os crimes. Nos crimes que têm resultado naturalístico e nos crimes que não têm resultado naturalístico. A segunda parte, em que o inciso trata, então, do caso em que o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, nós vamos ter que perceber como o agente conheceu aquela situação de risco e aceitou que aquela situação se transforme em dano quando estivermos falando de crime que exija para sua caracterização uma determinada mudança na realidade naturalística, ou seja, um resultado naturalístico, ou então que o agente tenha assumido a ocorrência daquela situação que é descrita no tipo. Ele não queria realizar aquela conduta, mas concordou, diante daquele cenário de possibilidades, que ela viesse a acontecer. Percebam, nós temos aqui uma certa dificuldade, porque a previsão da lei não é exatamente uma previsão clara. Não temos aqui uma, digamos, construção que seja exatamente descritiva daquela análise que temos que fazer. Nós vamos precisar fazer uma adaptação,
um ajuste para entender o que está escrito ali. Mas vejam, apesar dessa dificuldade, nós temos uma prática judicial que não apresenta nenhuma discordância. Apesar dessa referência não ser a melhor, todos nós, então, entendemos que existe duas possibilidades de caracterização do crime doloso. A primeira delas, que nós denominamos de dolo direto, diz, então, da situação em que é possível atribuir ao sujeito que realiza a conduta a vontade de realizá-la. Então, diz-se o crime doloso quando o sujeito quis realizar aquela conduta e, eventualmente, ela tem na sua descrição a previsão para um resultado naturalístico, como no caso do matar alguém, como no caso do subtrair coisa alheia móvel, em que o patrimônio da vítima é diminuído. E existem outras situações em que essa mudança da natureza não é descrita, então não poderíamos exigir que o indivíduo quisesse um resultado que o próprio tipo incriminador não descreve. Então, a primeira hipótese, dolo direto, o sujeito orientou sua conduta pela vontade de realizar exatamente aquilo que está descrito no tipo. Segunda possibilidade, a doutrina costuma chamar de dolo eventual. No dolo eventual, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porque no plano subjetivo acontecem duas coisas que nós precisamos distinguir. A primeira é que o indivíduo conheça a situação de risco, conheça que aquele cenário onde ele, então, exerce a sua conduta é um cenário que tem maiores chances de produzir determinado resultado naturalístico ou acontecer determinada situação que a lei prevê como proibida. E, além disso, é necessário constatar a postura psicológica de aceitação dessa situação. Não é a mesma postura psicológica do dolo direto. No dolo direto, o indivíduo diretamente orienta a sua conduta por realizar aquele objetivo. A intenção é clara no sentido de realização daquela conduta. No dolo eventual, ele realiza ele realiza o movimento, não tendo essa intenção de chegar ao ponto daquela descrição do tipo, mas aceita que aquilo aconteça. Nós, na construção desses dois conceitos, trabalhamos com três ideias que se combinam duas a duas. Na primeira das ideias, fala de uma perspectiva ou teoria de representação. Representação é o registro mental que nós fazemos em relação aos objetos, aos movimentos, às pessoas com as quais nós estamos interagindo. Então, nós compreendemos o que está acontecendo. Isso é representação. E essa perspectiva é comum às duas formas de dolo. E essa perspectiva se combina com a perspectiva da vontade no dolo direto. Então, o sujeito sabe o que está acontecendo e quer realizar determinado comportamento, que é exatamente aquele descrito no tipo. E aí temos o dolo direto, ou seja, representação, mas vontade. E no dolo indireto, nós temos a representação, mas o consentimento. O consentimento substitui a vontade. Ou seja, não se trata de querer realizar aquele comportamento, mas de aceitar que aquela situação acabe por acontecer. E aí nós podemos exemplificar com uma
situação bastante comum, que traz alguma dificuldade, que é do dolo eventual no trânsito. Então, o indivíduo que desenvolve velocidade excessiva, uma direção, de certa maneira, perigosa, ele conhece a situação de perigo que ele está envolvido e que ele está produzindo. Mas, além do que isso, é necessário que ele aceite, por exemplo, que daquela condução de veículos, talvez uma disputa de corridas, enfim, possa vir um acidente e que com esse acidente possa morrer alguém. Somente assim nós poderíamos caracterizar um dolo eventual para homicídio em situação de trânsito. Conhece a situação de perigo, é representação. Aceita que aquela situação de perigo se transforme em dano. Mas esse é um caso, então, de crime de dano. Nós temos que visualizar outras possibilidades em que não seria o caso de dano. Vamos imaginar um tráfico de drogas em que o indivíduo não sabe exatamente se aquela droga que ele está vendendo é proibida ou não é proibida no Brasil, e ele vende a si mesmo. Ele diz, se for proibida, eu vou vender de qualquer maneira. E vejam, agora há uma aceitação em relação à conduta, que não tem nenhum resultado previsto na lei. A conduta de vender a droga, não há nenhuma consequência que esteja ali prevista. Bem, para tentar facilitar a identificação desses casos de culpa, de dolo eventual, nós podemos nos lembrar de uma fórmula antiga de Frank, atribuída a Frank, e diria o seguinte: se eu quero examinar se aquele comportamento é, na perspectiva do dolo eventual, orientado, nós poderíamos ver se o que o agente, o sujeito, teria pensado se encaixaria nessa fórmula. A fórmula diz assim: seja o que for, der no que der, em qualquer caso, eu não deixo de agir. Seja o que for, der no que der, em qualquer caso, eu não deixo de agir. Bem, essa fórmula nos orienta e quando nós acrescentamos uma exigência que me parece ser bastante importante, muitas vezes esquecida aí nos debates e até mesmo nas acusações criminais, não é? O dolo, seja na forma direta ou eventual, é direcionado para comportamentos ou vítimas determinadas. Determinadas não significa dizer que eu saiba o nome da vítima, ou saiba exatamente quem é, mas é necessário que aquela possibilidade de representar um dano que se possa produzir a uma determinada pessoa tenha um mínimo de direcionamento. Ou seja, não é possível caracterizar o dolo com uma perspectiva como é possível atropelar alguém. Alguém num percurso de 5, 10 quilômetros, alguém que aparecer na frente do carro. Não, isso é tão indeterminado que não satisfaz as exigências mínimas de evidentemente, direito racional, ou racionalmente construído. Para que seja possível caracterizar o dolo, poderíamos exemplificar, e no caso de trânsito, da seguinte maneira: o indivíduo em alta velocidade vê à sua frente um motociclista, ele representa, consegue ver antes, prever que se ele mantiver a velocidade que vem desenvolvendo, vai chegar junto
com o motociclista numa curva do caminho. Naquele trecho, ele também percebe que não é possível que passem os dois ou que o motociclista passe de maneira tranquila, sem talvez ter algum abalo ou possivelmente uma queda. E aí a postura psicológica, nesse caso, para o dolo eventual, seria: seja o que for, der no que der, em qualquer caso eu não deixo de agir. No caso, se eu entrar junto com ele, porque ele não diminuiu a velocidade, se nós entrarmos juntos na curva, se der espaço para ele, bem, se não der espaço para ele, azar dele, se ele cair e morrer, eu não me importo, eu não vou diminuir a minha marcha. Seja o que for, der no que der, em qualquer caso, eu não vou diminuir a minha marcha. Se ele morrer, eu estou aceitando que isso ocorra. Esse é um exemplo, então, de aplicação dessa fórmula de Frank para o dolo eventual. E vejam que há ali uma gravidade no comportamento. Nós não estamos falando da postura de desejar produzir a morte do motociclista, não é isso, mas é uma postura grave que merece, então, uma reprovação mais elevada, reprovação a título de dolo. Então, esses são os referenciais importantes para a compreensão desse conceito que nos leva à caracterização de um crime mais grave, que é o crime, então, doloso, e nós vamos precisar das circunstâncias que examinamos no fato, conseguir elementos que permitam a atribuição de uma vontade de realizar a conduta ou, então, de uma postura psicológica que aceita que aquela conduta descrita no tipo se realize com os seus desdobramentos. Se o desdobramento for a morte ou a lesão corporal, o indivíduo, então, aceita que isso ocorra. São as duas possibilidades do dolo, então, dolo direto ou dolo eventual, que a doutrina costuma, digamos assim, por essas denominações se referir. Vale, talvez, perceber que existem ainda alguns casos que não se encaixam exatamente nisso, nessas duas possibilidades descritas na lei, e a gente precisaria fazer também um ajuste. Quando nós percebemos que o dolo eventual é uma das hipóteses de dolo indireto, ou seja, não é diretamente orientado à realização da conduta e à produção daquele resultado descrito no tipo, nós temos também uma possibilidade de compreender essa postura que é indiretamente orientada em situações em que o sujeito representa dois resultados possíveis e ele, então, se dirige à produção de qualquer um deles. Vejam, não é o caso em que o indivíduo se dirige contra uma vítima e não quer atingir a outra. Ele, nessa hipótese, se dirige contra as duas, aceitando ou querendo matar uma das duas, por exemplo. Num caso de homicídio, em que o indivíduo tem uma bala na arma, ele sabe que não vai poder atingir as duas pessoas, as pessoas estão muito próximas. Ou vamos imaginar que ele não tenha tempo para desferir muitos tiros, ele só vai poder efetuar um tiro. E aí, quando ele efetua um tiro, digamos, procurando produzir uma ou outra morte, nós temos uma situação que não está muito clara na lei. Nós encaixaríamos no dolo eventual, ou seja, ele assumiu que gostaria de matar ou A ou B, ou ele teria querido matar os dois, apesar de não ter condições suficientes para isso. Esse é um caso que traz alguma dificuldade.
me parece que, apesar de poder entender como uma forma indireta, já que não se poderia realizar os dois resultados, nós deveríamos resolver esse problema pela primeira parte. O sujeito quis matar os dois, sabendo que não poderia matar todos os dois, ele então quis matar o que fosse possível com a sua conduta matar. Me parece mais adequado resolver pela primeira parte. Na doutrina existe também uma referência que é bastante interessante e me parece adequado mencionar, se vocês estiverem lendo e isso surgir, uma denominação diferente dada para os casos em que há erro do sujeito quanto ao momento do resultado. E também a nossa lei não deixa clara essa situação. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Vamos imaginar, parece que esse fato ocorreu no Brasil há alguns anos atrás, numa cidade litorânea. Um indivíduo, então, pretendendo matar uma outra pessoa, desfere contra ela golpes de faca. Acreditando que a pessoa estava morta, isso acontece numa barraca de praia, isso é muito comum no Nordeste do Brasil, ele então cava na areia um buraco e então joga o corpo. No momento em que ele realiza a conduta de jogar o corpo, ao que parece dessa notícia, desse caso que nós recebemos, ele teria a percepção errada de que a vítima estaria morta, só que ela não estaria morta. E aí, quando ele cobre, então, o corpo dela com areia, ele acaba por produzir a morte por asfixia. Esse caso foi bastante comentado no Brasil, porque os peritos, quando encontraram o corpo, encontraram areia nos pulmões. Isso significa que o indivíduo ainda tentou respirar naquela posição que estava, então, soterrado de areia. E a questão que nos interessa perceber é que houve um erro quanto ao momento do resultado. Isso em tese, né? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Ele pode ter visto e ter enterrado a si mesmo, mas vamos trabalhar com a hipótese de erro em que o sujeito pensa que a vítima está morta e aí acaba matando com uma conduta que não era orientada para esse resultado. Quando ele joga, no nosso exemplo, o sujeito joga areia por sobre o corpo, o que ele quer com isso é, na verdade, esconder o corpo. Ele não tinha a vontade de produzir a morte, que ele acabou produzindo, não é, por um meio de execução diferente do que aquele que ele havia planejado. Há, digamos, previsão em alguns ordenamentos jurídicos, alemães e outros, e a solução que se costuma encaminhar é que, se o indivíduo queria matar no momento da facada, ele acabou matando por uma outra conduta, mas se caracterizaria o homicídio doloso consumado, e não um homicídio culposo. Não é o caso de matar alguém sem querer, com o soterramento, então, naquela perspectiva de esconder o cadáver. Essa situação é denominada pela doutrina de dolo geral, ou seja, numa perspectiva abrangente de todo aquele movimento, como integrado a um propósito de matar aquela vítima. Bem, vamos examinar agora os requisitos que são necessários para a caracterização de um tipo culposo. O tipo culposo, ele tem uma previsão que não é muito adequada, também tem suas limitações no Código Penal Comum, mas
por nossa sorte, nós temos uma previsão melhor no Código Penal Militar e podemos usar essa definição porque o ordenamento jurídico é um sistema e os conceitos se referem à mesma situação, exatamente à mesma situação. Só que a definição do Código Penal Militar acaba sendo mais adequada, nos ajuda a entender melhor. Bem, o Código Penal Comum diz que considera-se o crime culposo, no inciso 2º do artigo 18, quando o agente, vamos ler aqui sujeito, deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Aqui começamos com a correção do agente, que é, na verdade, o sujeito, e uma série de crimes culposos se realizam por omissão. Pode-se dizer até que a omissão é uma forma muito frequente de realizar crime culposo, porque diz respeito à ausência de cuidados, ao não tomar cuidados. E não tomar cuidados, digamos, caracteriza um crime omissivo. Então, quando o sujeito dá causa ao resultado, e aqui é bastante importante perceber que os crimes culposos, essencialmente, vivem ou são concebidos em razão de determinado resultado lesivo. Aqui não violação da lei como uma possibilidade de intencional, ou uma possibilidade de que o indivíduo tenha um comportamento descuidado e com isso ele perceba que vai violar a norma. Essa discussão sobre a consciência de ilicitude não é nesse momento. Mas vejam, quando nós temos um descuido, esse descuido pode não produzir resultado nenhum. Vamos imaginar no trânsito, o indivíduo dirige em altíssima velocidade, fazendo ultrapassagens, avançando sinais e cruzamentos, e ele pode não atropelar ninguém, não se envolver em nenhum acidente. Ou seja, se esse descuido não produzir um resultado lesivo ao bem jurídico, nós não temos a possibilidade de caracterizar um crime culposo. Por outro lado, se houver desse descuido a produção de um determinado resultado, o crime se caracteriza em razão desse resultado. Explicando melhor, no nosso exemplo do indivíduo que conduz perigosamente um veículo automotor, se ele atropelar uma pessoa e essa pessoa vier a morrer, nós vamos ter homicídio culposo de trânsito. Se, por outro lado, essa pessoa ficar gravemente ferida e, digamos assim, apesar da gravidade dos seus ferimentos, ela sobreviver, nós vamos ter um crime de lesão corporal culposa. Então, o que define o crime culposo é, claro, uma inobservância a dever objetivo de cuidado, que produz uma ofensa a determinado bem jurídico e exatamente essa ofensa é que vai indicar qual dos crimes culposos nós poderemos caracterizar. E aqui, ao se referir a essa inobservância a dever objetivo de cuidado, e dever objetivo significa uma obrigação que todos nós, independentemente da nossa individualidade, ou seja, independentemente de quem seja, é obrigado a observar. No Código Penal, ele é apresentado nessa expressão imprudência, negligência e imperícia. E são conceitos antigos do direito penal, conceitos que hoje nós percebemos não muito bons.
A imprudência estaria, digamos, relacionada a um descuido que se caracteriza por um afoitamento, uma ação precipitada, uma ação que realiza, digamos assim, movimentos que não foram cuidadosos, foram, então, descuidados, mas numa perspectiva de precipitação, de afoitamento. A negligência, que é o segundo desses conceitos, já nos remete a uma ideia do deixar de fazer alguma coisa, do comportamento omissivo que não toma o cuidado devido naquela situação concreta. Negligência, uma ação, ou perdão, imprudência, uma ação, negligência, uma omissão, seriam indicativos que nós poderíamos ter a partir dessas referências do artigo 18. E imperícia fala de um dever de cuidado que é exigido de alguém que tem uma capacitação, uma formação maior. E aí nós chamamos de perito. Mas vejam, são referências que às vezes se confundem. Ora, a imperícia ou é praticada por ação e pode ser caracterizar uma imprudência, ou por um comportamento omissivo, que também poderia se caracterizar como uma negligência. E esses conceitos que não estão muito claros, em várias situações concretas, não temos aí exatamente como distingui-los. Por exemplo, um indivíduo que, conduzindo um carro, avança um sinal de trânsito, nós poderíamos dizer que ele é imprudente porque ele avançou o sinal, ou para a mesma situação poderíamos dizer que ele foi negligente porque ele deixou de parar quando o sinal ficou vermelho para ele, e ele então manteve a marcha que já vinha desenvolvendo. E vejam, isso não nos ajuda. Isso cria, digamos, algumas dificuldades. E também é importante perceber que não está nessa referência, mas a postura culposa pode se dar tanto nos casos em que o indivíduo tem representação dos perigos que estão envolvidos naquele cenário que ele atua, quanto nas situações em que ele não percebe esse perigo, mas lhe era possível perceber. E, para esses casos, a doutrina fez uma distinção que é muito importante e que diz respeito, então, à culpa consciente e à culpa inconsciente. Na culpa consciente, o agente ou sujeito tem representação sobre as coisas que estão envolvidas naquele cenário, os desdobramentos possíveis, o que é que pode acontecer. E na culpa inconsciente, ele sequer percebe isso. Essas duas possibilidades de culpa acabam, digamos, oferecendo possibilidades de gradação de uma pena, mas isso lá na frente. Mas percebam, sempre é necessário que exista a possibilidade de que o sujeito represente todos os perigos envolvidos naquele cenário em que ele está atuando. E essas exigências não estão muito claras quando nós examinamos o conceito do Código Penal. No Código Penal Militar, com uma, digamos, redação melhor, o artigo 33, inciso 2º, diz assim: diz-se o crime, inciso 2º, culposo, quando o agente, e aqui ele cai na mesma dificuldade do Código Penal, quando o sujeito, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
definição mais longa, pode parecer mais complexa, digamos, num primeiro contato pode trazer mais rejeição, mas importa perceber que ela apresenta as situações. Se nós examinarmos com calma, nós vamos ver todas as possibilidades que estão no cenário de caracterização de um crime culposo. Vamos reler com atenção? Na primeira parte, o dispositivo diz: quando o sujeito deixa, ou deixando, o que nos remete à ideia da negligência, que parece ser, de fato, a ideia fundamental do crime culposo, deixa de empregar a cautela, a atenção ou diligência, e aqui o legislador se utiliza ou utiliza de alguns referenciais muito próximos, né? Que cautela nos remete a cuidado, e ele, além da cautela, fala da atenção, e essa atenção é uma forma de cuidado, é uma forma que talvez mais sutil, quando o legislador menciona expressamente, num caso de trânsito, por exemplo, eu chamaria atenção, né, usando a mesma palavra, para a necessidade e obrigação do motorista estar atento ao que está acontecendo, estar olhando para frente. Ele não pode estar distraído no celular, não pode estar distraído namorando dentro do carro. Ele está com o carro em movimento, e se ele está com o carro em movimento, uma cautela específica é ter atenção ao trânsito, ter atenção ao movimento dos carros, ter atenção ao movimento das pessoas, das motocicletas, bicicletas e tantos que interagem ali naquele cenário. Então, não me parece ser um exagero do legislador em empregar uma palavra que talvez remeta a uma ideia muito semelhante ou a mesma ideia. Da mesma forma, quando o legislador se refere à diligência. Diligência é até uma expressão antiga do foro, do cotidiano, das varas criminais, da justiça, né? Diz assim, fulano está em diligência do serviço público. E diligência nos remete à ideia de realizar tarefas. Então, era necessário trocar o pneu do carro, era necessário fazer coisas, e essas coisas, então, são relacionadas à mesma ideia de cuidado e permitem caracterizar o crime culposo. E o legislador, então, se utiliza de, digamos, alguns sinônimos, algumas expressões que nos remetem a uma mesma ideia, para que a gente não tenha dúvida. Então, o agente deixa de empregar cautela, atenção ou diligência. E agora, um cuidado com as próximas referências. Ele diz: cautela, atenção, diligência ordinária, aí entre vírgulas, ou especial. E aí ele está, então, acrescentando uma possibilidade. E aí completando: a que estava obrigado em face das circunstâncias. E aí vamos parar aqui. Olha, a ideia é relacionar um cuidado às exigências de determinada circunstância. Então, se nós tivermos uma circunstância de maior perigo, nós temos que ter maior cuidado. Se nós estamos em circunstâncias ordinárias, cuidado ordinário. Se nós estamos em situações especiais, cuidados especiais. O trânsito nos ajuda de novo a entender isso. Em placas na estrada, nós vamos ver, por exemplo, o limite de velocidade. E o limite de velocidade, 100, 110, é uma orientação para quando nós estamos trafegando em um tempo claro, seja possível ver as pessoas que estão nos outros carros, seja possível controlar o veículo. Mas se nós estivermos diante de uma situação especial, ou seja, está chovendo muito, tem neblina,
é claro que aquela não é a velocidade de cuidado. Como o legislador ou administrador, aqui no caso o administrador, não poderia imaginar cada situação, qual seria a velocidade adequada, ele se refere apenas à situação ordinária. Mas nas outras situações em que há um aumento das possibilidades de ocorrer um acidente de trânsito, no exemplo que estamos examinando, os cuidados vão ter que ser adaptados. Por isso que o legislador aqui disse cautela, atenção ou diligência, ordinária ou especial. A que estava obrigado, em face das circunstâncias. Circunstâncias ordinárias, cautela ordinária. Circunstâncias especiais, cautela, atenção ou diligência especial. Essa é a ideia importante que já de início o artigo apresenta. Depois, o artigo se refere à culpa inconsciente, porque diz assim, não prevê o resultado que podia prever. E aí nós estamos falando em previsibilidade, que é uma exigência fundamental da caracterização do tipo culposo. Não se pode punir alguém por não ter evitado um resultado que era imprevisível, que acontece, como nós gostamos de usar também a expressão, em caso fortuito ou por uma força maior que estivesse ali fora de seu controle. Então, não prever o resultado que podia prever fala da culpa inconsciente. A culpa que não tem representação. E prossegue dizendo, ou prevendo-o, ou seja, ele podia prever essa capacidade de ver antes, ele tinha e usou de maneira adequada, ou seja, ele previu o resultado, e agora uma construção que me parece ser das mais felizes dos dois códigos, tanto o Código Penal Militar quanto do Código Penal Comum. A apresentação de uma postura psicológica que é diferente do dolo, mas está muito próxima porque acontece nos casos em que também há representação, que é um dos elementos constitutivos do dolo. Então, na culpa consciente, ou seja, culpa com representação, o sujeito supõe levianamente que o resultado não se realizaria ou que poderia evitá-lo. E aí percebam, é uma postura psicológica que merece reprovação. A indicação do artigo 33 do Código Penal Militar já vai nesse sentido. Supõe levianamente. Não é uma suposição lícita, é uma suposição inadequada, é uma suposição leviana. Ele supõe levianamente que não se realizaria, ou seja, que apesar do descuido, o resultado não aconteceria. Ou então, que ele teria condições de evitar esse resultado. Vamos imaginar uma situação que acontece com certa frequência e acaba gerando alguma indignação e, com isso, lamentavelmente, alguns saltos no raciocínio. Ou seja, constatado um determinado aspecto, se presume o outro, salta-se pelo outro para já caracterizar o tipo. E aí é uma hipótese em que eu posso mencionar aquela observação anterior. Conhecer o risco não é a mesma coisa que aceitar o risco. Conhecer o risco significa representação. O indivíduo entendeu o que aconteceu, o que está acontecendo. Ele pode ter duas posturas, na verdade, três posturas psicológicas que trazem alguma dificuldade para a gente. A primeira, que é a do dolo eventual, ele pode aceitar que aquela situação de risco se transforme em resultado e caracterizaria, então, um crime doloso. Mas ele pode não aceitar que se transforme em resultado.
E aí nós teríamos culpa consciente e o legislador nos descreve isso de uma maneira adequada. Isso não é uma postura lícita. O legislador diz assim, supõe levianamente que não aconteceria. Ou então, que poderia evitá-lo. Vamos exemplificar no trânsito? Vamos imaginar um indivíduo que, de noite, numa quarta-feira, dias úteis, num horário de pouquíssimo trânsito, vamos imaginar 3 horas da manhã, ele resolve, para encurtar um caminho, fazer um percurso na contramão de direção. Ele, então, desenvolve, sei lá, 500 metros, 700 metros na contramão, e aí vem um outro carro. E ele bate nesse outro carro e acontece lesão ou morte nesse outro carro. Desse contexto objetivo, nós temos a dificuldade. Isso é um comportamento doloso, é um comportamento culposo, e aonde essa dificuldade se apresenta? A princípio, o indivíduo não queria atropelar ninguém, não queria bater o carro. Só é possível caracterizar um crime doloso na perspectiva do dolo eventual. E a dificuldade é exatamente a distinção do dolo eventual para culpa consciente. No dolo eventual, o agente conhece o perigo e aceita que aconteça aquele resultado. Na culpa consciente, o indivíduo conhece o perigo, mas supõe levianamente que não viria nenhum carro. E se viesse um carro, ele poderia desviá-lo, na expressão da lei, que o resultado não se realizaria ou que ele, sujeito, poderia evitar a ocorrência daquele resultado, no caso de trânsito, porque ele acha que dirige bem, ou que está vendo, que teria condição, então, de evitar aquele acontecimento. Então, percebam, das situações concretas, nós vamos ter que fazer uma atribuição muito difícil, uma atribuição que diz respeito a um aspecto subjetivo e o que muitas vezes acontece é pela indignação da interpretação que se tem, não é, daquele comportamento. Assim, ora, mas ele sabia que ali era contramão, então, ora, ele assumiu o risco de produzir o resultado. E essa é uma resposta que nós temos que ter cuidado. Não é fácil dizer sim. Ele teve, absolutamente, temos a certeza de que ele teve a postura psicológica de aceitar a ocorrência daquele acidente e também a ocorrência das mortes ou lesões que ali se verificaram. Vamos voltar para essa transparência, para que eu possa, então, demarcar mais um pouquinho esses requisitos de um crime culposo. O crime culposo tem, então, agora, na sua perspectiva abrangente, né? Aspectos objetivos e subjetivos. Quando é que eu tenho um fato culposo? Bem, eu tenho uma conduta humana e essa conduta humana fala de um movimento, de um comportamento que é dirigido. É dirigido até mesmo, de certa forma, tão costumeiramente que nós nem nos damos tanta conta. O indivíduo está dirigindo um carro que tem câmbio manual e ele, ao longo do percurso, ele passa uma marcha, troca a marcha, ele pisa no freio, ele liga a seta. Tudo isso é voluntário. Todos esses movimentos têm antes uma decisão, e decisão que muitas vezes, por força do condicionamento, não chamam a atenção. O indivíduo que dirige muito, dirige há muitos anos, ele faz isso quase sem perceber que ele tem respostas para cada um dos acontecimentos daquele trânsito. Ele pisa o pé no freio quando ele vê o sinal vermelho, ele acelera quando ele vê o sinal verde. Se ele já está em marcha e o sinal está verde, ele continua em marcha. Isso significa decisões em movimento. Então, é muito importante perceber que se
o nosso referencial é uma conduta humana livre e voluntária, é claro que essa mesma conduta humana vai ser o objeto da nossa avaliação nos casos de crime culposos, né? de crime culposo. Então, conduta humana voluntária. Essa conduta humana voluntária, ela desatende a um dever objetivo de cuidado. E essa é uma expressão já consolidada na doutrina para reunir todas essas referências anteriores que acabam sendo parciais ou acabam não trazendo a ideia completa, né? Então, a gente está falando aqui de negligência, imprudência, imperícia, de deixar de tomar cautela, diligência, atenção que devia tomar, não é? Mas, além disso, é necessário a possibilidade, e aqui nós temos que trabalhar com uma possibilidade que se reconhece a qualquer pessoa, por isso que nós falamos em objetiva, de ver antes, nenhuma representação mental, as situações de risco, os possíveis desdobramentos daquele cenário. Então, previsibilidade é uma exigência para se caracterizar um fato culposo. Deve ser possível ao sujeito ver antes. Se ele vai usar essa capacidade dele bem ou não, é outra história. Caracterizaria um crime culposo por culpa consciente ou culposo por culpa inconsciente. Além disso, é necessário que exista um resultado, e aqui um resultado de dano, um resultado naturalístico, que é involuntário. Esse resultado é uma característica fundamental dos crimes culposos, mas existe uma previsão que eu conheça, que foge completamente esse padrão, está na Lei 9.605, que diz, então, de emitir uma licença ambiental contrariando as regras estabelecidas administrativamente ou na lei, e existe a previsão em seguida se o fato é culposo. Mas vejam, emitir uma licença ambiental não é causar dano ambiental. Emitir uma licença ambiental é mera conduta, mero comportamento. Não há resultado. E essa é uma exceção. Normalmente, e não conheço outra previsão, salvo essa do crime ambiental, normalmente um crime culposo é definido pelo resultado. Lembram? Ou lesão corporal, ou homicídio culposo, dependendo do que acontece, nós caracterizamos um determinado crime. E esse resultado, ele é produzido contra a vontade do indivíduo. O indivíduo não queria essa ocorrência. A conduta é voluntária, mas o resultado é involuntário. Então, o indivíduo quer dirigir o carro, mas ele não quer atropelar ninguém. Ele quer dirigir em velocidade, mas ele também não quer atropelar ninguém. Porque se ele quisesse atropelar alguém, nós estaríamos falando de crime doloso e não culposo. E é necessário, então, que exista um nexo de causalidade entre o descuido e o resultado. Isso é muito importante. Por que é que aconteceu aquele acidente? Porque houve um excesso de velocidade do condutor do veículo. Em outras palavras, se não existisse esse excesso de velocidade, eu não teria verificado a ocorrência do resultado. O resultado precisa ser explicado por isso. Em exemplo que talvez traga isso um pouco mais claro. Vamos imaginar o indivíduo que está conduzindo um veículo sozinho por uma estrada e, de repente, um ciclista sai de uma estrada perpendicular ou mesmo da calçada e se lança na frente do veículo. O veículo estava em excesso de velocidade. E aí é feita uma perícia naquele veículo, as marcas no chão deixam, então, perceber o local, então, de início da freada, ou frenagem, e o local, então, em que há a colisão do veículo com a bicicleta.
Se a perícia constatar que, se o veículo estivesse na velocidade permitida, teria batido no ciclista com a energia suficiente para matá-lo, nós vamos chegar à conclusão de que não há nexo de causalidade entre o excesso de velocidade, que é o dever objetivo de cuidado violado, e o resultado naturalístico, que seria a morte do ciclista. A morte do ciclista pode se explicar porque ele próprio se lançou muito próximo ao veículo em movimento, pode ter uma outra causa, mas não o excesso de velocidade. Então, é importante perceber que necessariamente há de existir um nexo de causalidade entre o dever objetivo de cuidado e o resultado involuntário. Bem, aqui eu fiz uma adjetivação, né? É um nexo de causalidade jurídico. Sim, é nexo de causalidade que, como nós vimos na perspectiva anterior de imputação objetiva, tenha um valor para a norma jurídica. Vamos imaginar que uma manicure, ao realizar, então, o seu serviço em uma cliente, tenha ali um momento de desatenção. Eu estava olhando para outra coisa, se distraiu com alguma coisa e faz, então, um pequeno corte no dedo daquela cliente. É uma expressão que eu tenho um pouco de dúvida sobre o que seja, mas vamos imaginar que tenha cortado um pouco demais a cutícula, eu imagino que seja uma parte do dedo das pessoas. Nós, nesse corte tão pequeno, não vamos estabelecer nexo de causalidade para caracterizar uma lesão corporal culposa, porque já antes nós afastaríamos a imputação objetiva. Então, se a imputação objetiva estabelece nexo de causalidade jurídico, eu só posso chegar a esse ponto da análise dos elementos subjetivos com o nexo de causalidade jurídico caracterizado. E aqui ele se caracteriza com antecedente, desatenção a dever objetivo de cuidado, que pode ser um avançar um sinal, fazer uma convergência em local indevido, ou em deixar uma arma de fogo ao alcance de uma criança. Esse é o dever objetivo de cuidado que nós precisamos identificar com um nexo de causalidade jurídico, com um determinado resultado naturalístico que, então, define aquele crime culposo. E, como último requisito dos fatos culposos, é necessário haver previsão legal. O artigo 18 diz que, não havendo nenhuma observação, o crime é sempre culposo. Ele só se caracteriza se for orientado de maneira a caracterizar um crime culposo, ou por dolo direto ou por dolo eventual. Toda vez, e diz o próprio dispositivo, que houver previsão para crime culposo, a lei vai ter, então, que estabelecer uma previsão autônoma, um crime específico. E nós temos isso em todos os crimes culposos, uma previsão que vai, então, nos dizer que é possível ter aquele resultado produzido culposamente e qual é a pena para ele. Então, nós temos matar alguém, seria um crime doloso, nós temos subjacente essa descrição, não é? Implícito nessa descrição, matar alguém querendo matar alguém ou matar alguém com a postura psicológica de que aceita que o resultado morte ocorra. E um parágrafo que diz assim, se o homicídio é culposo, pena de 1 a 3 anos. Então, essa, digamos, previsão não repetiu o matar alguém, fez referência à figura do matar alguém, mas estabeleceu aquela distinção. Ora, nesse caso, não há intenção de matar ou assunção do risco de que morra, nós temos
um homicídio que é realizado por culpa. Então, não havendo essa previsão legal, que é uma previsão excepcional, nós não teríamos condição de estabelecer crime culposo. E, por fim, é importante mencionar uma situação que também é excepcional, que acontece em alguns crimes importantes, como o crime de lesão corporal seguida de morte. A gente pode ter tortura seguida de morte. Nós poderíamos ter uma série de crimes que se apresentam qualificados. Lembram aquela variação da figura fundamental? Qualificados por um resultado. E esse resultado ser, então, produzido a título de culpa. Nessa representação, me parece que é possível perceber com clareza. Uma parte do tipo objetivo, aqui na representação, até o momento da lesão corporal, nós tivemos uma orientação de conduta por aspectos que caracterizam dolo, ou seja, quis produzir a lesão ou assumiu o risco de produzir a lesão. Só que depois, como desdobramento desse comportamento, nós tivemos um resultado além, que foi a morte. Bem, o crime pré-ter-doloso é aquele em que nós temos o dolo no antecedente, ou seja, até a produção desse resultado lesão. Só até aqui. Se houve dolo de matar, o crime é de homicídio, seria outro. Mas se nós tivermos o dolo de lesão e por um desdobramento produzido por descuido, ou seja, por todos aqueles requisitos do crime culposo, nós tivemos a produção da morte, nós vamos ter, então, um crime de lesão corporal, porque ele é definido pelo dolo, seguida de morte produzida por culpa. Então, nessa fórmula muito rápida que às vezes utilizamos, lesão seguida de morte. Isso significa lesão corporal dolosa seguida de morte culposa. Isso caracteriza um crime autônomo. Não é o crime de homicídio, também não é o crime de lesão simples. É um crime de lesão qualificada pela ocorrência do resultado morte. Bem, o que é importante perceber aqui, porque essa construção é bastante simples, o que é importante perceber é que, em alguns casos, os requisitos do crime culposo não se verificam para que nós possamos atender às exigências desse trecho, dessa parte do tipo subjetivo. Se houver dolo de lesão e não houver previsibilidade, por exemplo, ou não houver uma ação de cuidado que se possa ter para evitar aquela morte, a morte se produz por um fato que agrega aquela situação ali e é incontrolável, nós só vamos ter crime de lesão corporal, porque até esse ponto os dois planos se conciliam. Tentem imaginar agora que esses requisitos aqui não estão satisfeitos, os requisitos da culpa. Então, nós vamos ter morte ocorrendo no plano objetivo e não tendo nem dolo e nem culpa, nós não podemos, então, caracterizar nenhum crime com esse resultado morte. Isso, é claro, a princípio são situações excepcionais, mas são situações que nos exigem reexaminar todos esses requisitos para o crime culposo, que estão, enfim, alinhados nessa transparência, e uma observação importante está no artigo 19 do Código Penal, em que ele diz que, pelo resultado que especialmente agrava a pena,
o agente somente responderá se o houver causado, ao menos culposamente. Se causou por dolo, não tem dúvida nenhuma. Mas, para ter punição, é necessário que, ao menos, se caracterize culpa. Não é possível responsabilizar apenas pela constatação das exigências objetivas do tipo. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. No direito penal, não existe responsabilidade objetiva para as pessoas físicas. Se nós estamos falando de um crime praticado por uma pessoa física, uma pessoa jurídica é uma outra discussão, mas uma pessoa física é necessário que ela tenha um comportamento proibido orientado por uma das possibilidades de intenção que se encaixa nos conceitos de dolo ou de culpa. Se não houver dolo e não houver culpa, não é possível responsabilizar. E isso é, digamos, um aspecto muito importante digamos assim, do quadro de exigências típicas. É necessário atender a todas, as de natureza objetiva e as de natureza subjetiva que lhes são relacionadas. Faltando qualquer uma delas, não podemos caracterizar aquele tipo, sem prejuízo de podermos caracterizar um outro, mas cada tipo tem, então, um plano de exigências objetivo e um plano de exigências subjetivo, e é necessário caracterizar todas as exigências, sob pena de atipicidade. Atipicidade é uma expressão importante que usamos para dizer aconteceu um determinado comportamento, mas ele não se encaixa na previsão descrita na lei, na previsão do tipo penal incriminador. Bem, esse é, digamos, o conjunto das referências importantes que é necessário examinar no plano subjetivo. Espero que vocês tenham um estudo que esclareça possíveis dúvidas até o nosso momento, então, de encontro presencial. Muito obrigado, até o próximo.